Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Políticas Gerais do dia 7 de agosto de 2018. Estando presentes os vereadores membros desta comissão, Eliseu Latezuk, Amadeus Penga, Marlene Soares Munhoz, Fabrício Duarte Teolóvica e João Edival Aramone. Solicito que o vereador João Edival Aramone que faça a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 6 de agosto de 2018. Senhor presidente, gostaria que consultasse demais membros da comissão para dispensa da leitura da ata da última sessão. Coloco em votação a solicitação do vereador Fabrício. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 5 de 2018, de autoria do Legislativo, solicito que o vereador Amadeus Penga, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2018. Constituir o Dia do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Amadeus Penga. Primeiro relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de incentivo do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir o Dia do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue. A proposição veio acompanhada de justificativa da folha 2, consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, folha 4 e 5, estando manifestar-se a Comissão de Constituição de Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto. Segundo análise e voto. Nos termos inciso do 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre mérito de matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimento no município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema aviário, edificações, realização de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição, alienação de bens, prestação de serviço público diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargos, e emprego e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este merece seguir seu trâmite nesta Casa, vez que está devidamente instruído com justificativa e demais documentos por leis exigidos. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária de número 5/2018 cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifestou-me pela sua aprovação. É como voto.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2018, vereador Amadeus Penga, relator. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de voto. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 6 de 2018, de autoria do Legislativo, eu, relator desta matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais, projeto de lei ordinário número 6 de 2018. Dispõe sobre a proposição de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água em determinados períodos. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Eliseu Latezuk. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinário de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa proibir a suspensão de fornecimento de energia elétrica e de água em determinados períodos. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 03. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta casa nas folhas 4 e 5. Instada a se manifestar, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela sua aprovação. Análise e voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matéria relativa ao planos gerais e parciais de urbanização, alteração, interrupção e suspensão de empreendimentos do município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisições, alienações de bem, prestação de serviço público diretamente pelo município ou em regime de concessão, ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração pública, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargos e empregos, e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que estes merecem seguir seu trâmite nesta casa, vez que está devidamente instruído com justificativa e demais documentos por lei exigido. Assim, tenho que o projeto de lei ordinário número 6 de 2018 cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. É como voto, sala das comissões, 25 de julho de 2018. Relator, vereador Eliseu Latezuk. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo a discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 7 de 2018, de autoria do Legislativo, solicito que o vereador Fabrício, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros da Comissão de Políticas Gerais. Projeto de lei ordinário número 7/2018. Institui o Dia da Semana da Doação, Proteção e Bem-Estar dos Animais. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Fabrício Duarte Teolófico. Relator. Trata-se do projeto de lei ordinário de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir o Dia da Semana da Doação, Proteção do Bem-Estar em Animais. A proposição veio acompanhada da justificativa folhas 3. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta casa, folhas 4 e 5. Instalada a manifestar, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação desse projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto. Análise do voto. Em termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre mérito de matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos no município, controle de uso
e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações e realização de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição e alienação de bens, prestação de serviços públicos diretamente do município ou em regime de concessão ou permissão de transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos de administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargo em emprego e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este merece seguir seu trâmite nessa casa, vez que está devidamente instruído na conta justificativa nas demais documentos por leis exigidos. Assim, tenho como projeto de lei ordinário número 7/2018, cumpre com os objetivos das ordens social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pelo qual manifesto pela sua aprovação. É como voto. Sala das Comissões, 25 de julho de 2018, vereador Fabrício Duarte Teológico, relator. Obrigado, vereador Fabrício. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de decreto legislativo número 1 de 2018, de autoria do Legislativo, solicito que o vereador João Edival Aramone, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Projeto de decreto legislativo número 1/2018. Institui um projeto de educação de orgulho. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador João Edival Aramone. Relatório. Trata-se de um projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir no âmbito desta Casa Legislativa um projeto de educação de orgulho. A proposição veio acompanhada da justificativa da folha 3, consta também a informação jurídica da Procuradoria desta Casa, da folha 4 e 5, instada a se manifestar a Comissão de Constituição e Justiça, manifestou favoravelmente a transmissão deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto. Análise e voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete a Comissões de Políticas Gerais a manifestar sobre o mérito da matéria relativa ao plano geral ou parcial de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão do empreendimento no município, do controle de uso, parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição, alienação de bem, prestação de serviço público diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo, urbano, criação, organização, atribuições dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção, transformação de cargo, emprego, fixação, alteração de suas remunerações. Em análise do presente projeto, verifica-se que esse merece seguir seus trâmites nesta Casa, uma vez que está devidamente instruído com justificativas e demais documentos por lei exigido. Assim, tenho que o projeto do Decreto Legislativo número 1/2018 cumpre com os objetivos de ordem social, econômica, atendendo ao interesse público, razão pelo qual manifesto-me pela sua aprovação. É como o voto, sala das comissões, 25 de junho de 2018, vereador João Edival Aramone, relator. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo a discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 8, de autoria do Legislativo, eu, relator desta matéria, apresentarei meu relatório e voto.
Comissão de Políticas Gerais, projeto de lei ordinária número 8 de 2018. Institui o Dia de Conscientização contra o Aborto. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Eliseu Latezuk. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária da iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir o Dia da Conscientização contra o Aborto. A proposição veio acompanhada da justificativa nas folhas 03. Consta também informações jurídicas da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 e 5. Em estado de se manifestar, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto. Análise e voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matérias relativas a planos gerais e parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos no município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição e alienação de bens, prestação de serviço público diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação e extinção de transformação de cargos e empregos, fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este merece seguir seu trâmite nesta Casa, vez que está devidamente instituído com justificativa e demais documentos por lei exigidos. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária número 8 de 2018 cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. Como voto, sala das comissões, 25 de julho de 2018. Vereador Eliseu Latezuk, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo a discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, projeto de lei número 9 de 2018, de autoria do Legislativo, solicito que o vereador Amadeus Penga, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Projeto de lei ordinária número 9 de 2018. Constitui o Dia de Combate à Violência contra a Pessoas Idosas. Ator, vereador André Luiz de Oliveira. Relator Amadeus Penga. Primeiro relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir o Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Proposição veio acompanhada de justificativa da folha 3. Consta também informações jurídicas da Procuradoria desta Casa, folha 4 e 5. Estando a manifestar-se, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à transmissão deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto, segundo análise e voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matérias relativas aos planos gerais ou parciais de urbanização, interação, interrupção ou suspensão de empreendimento no município, controle de uso e
parcelamento do solo urbano, sistema aviário, identificações, realização de obras, política habitacionais, aquisição, alienação de bens, prestação de serviço público diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargo e empregos e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verificou que este merece seguir o seu trâmite nesta casa, por vez que está devidamente instruído com justificativa de demais documentos por lei exigidos. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária de número 9/2018 cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifestou-me pela sua aprovação. É como voto, Sala das Comissões, 6 de agosto de 2018. Vereador Amadeus Penga, relator. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo a discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 40/2018, de autoria do Executivo, eu, relator desta matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Políticas Gerais, projeto de lei ordinário número 40/2018, altera o dispositivo da lei número 2113, de 22 de dezembro de 2017. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Eliseu Latezuk. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária do chefe do Poder Executivo que visa alterar o dispositivo da lei número 2113, de dezembro de 2017. O projeto foi instruído com justificativa de memorando da Secretaria de Fazenda. Cópia da lei número 2113, de 2017. De parecer da Procuradoria Jurídica do município de Pitanga e da emenda modificativa número 1, apresentada pelo autor. Instada a manifestar-se, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação deste projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto. Análise e voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos do município, controle de uso ou parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisições ou alienação de bens, prestação de serviço público diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico. Alô? 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 Alô?
Vamos lá, então. Alô, voltou. Então, desculpe, continuando aqui a leitura do relatório. Então, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargos em empregos, e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este merece seguir seu trâmite nesta casa, vez que está devidamente instruído com justificativa e demais documentos por lei exigidos. Assim, verifica-se que o projeto de lei ordinária número 40 de 2018 e a emenda 01 cumprem com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. É como voto, Sala das Comissões, 25 de julho de 2018. Vereador Eliseu Latezuk, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo a discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 41, de autoria do Executivo, solicito que o vereador Fabrício, relator desta matéria, apresente o seu relatório e voto. Comissão de Políticas Gerais, projeto de lei ordinário número 41/2018. Autoriza a abertura de crédito adicional no suplementar no orçamento do município de Pitanga. Autor, chefe do Poder Executivo, relator e vereador Fabrício Duarte Teológico. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa obter a autorização do Poder Legislativo para a abertura do crédito adicional do suplementar no orçamento de R$ 130 mil. A proposição veio acompanhada de justificativa folha 5 e 6 de memorandos da Secretaria Municipal de Indústrias e Comércio e Turismo, folha 7, da Secretaria Municipal de Saúde, folha 8, além de cópia do termo de convênio, folhas 9 a 22. Análise do voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito das matérias relativas aos planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos do município, controle de uso, parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações e realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição de alinhamentos bens, prestação de serviços públicos diretamente pelo município ou em regime de concessão e permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuições dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regimento jurídico, criação, extinção e transformações de cargos e fixação ou alteração da sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que esse merece seguir seu trâmite nessa casa, visto que está devidamente instruído com os justificativos nas demais documentos para lei exigidos. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária número 41/2018 cumpre com o objetivo de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pelo qual manifesto pela sua aprovação. É como voto. Sala das Comissões, 25 de junho de 2018, vereador Fabrício Duarte Teológico, relator. Obrigado, vereador Fabrício. Coloca em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar o relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo a discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião.